Você precisa conhecer a Margex, uma das corretoras mais completas e seguras do mercado. Com ela, você vai comprar, vender, negociar criptomoedas de forma segura, simples e rápida. Além disso, a Margex oferece dezenas de ferramentas gratuitas, como indicadores, osciladores, alavancagem e, é claro, o recurso Copy Trade, que permite copiar automaticamente a estratégia dos melhores trades do mercado. E isso totalmente gratuito, amigos. Abra sua conta agora mesmo e já comecem com 3 vantagens exclusivas. A primeira delas, você já ganha $50 aí totalmente gratuito para você estar usando dentro da corretora. A segunda, ao depositar $100, você recebe mais $50 na hora totalmente de graça. E além disso, se você entrar pelo link da descrição, você ainda ganha mais 20% de saldo diretamente na sua conta. Eu agradeci ele ontem por ter me apresentado a Conecta, porque foi a melhor coisa que me aconteceu. A Conecta tá prestes a soltar a V7 pra gente e aos poucos a gente vai aprendendo como que funciona o protocolo dela pra gente entender o porquê que ela não é pirâmide e que nós temos uma tecnologia que simplesmente funciona muito bem. E hoje vamos aprender mais um ponto muito interessante que vai, tipo assim, te deixar impressionado como que todo o protocolo da blockchain funciona para colocar lucros dentro do nosso bolso. E esse é mais uma da nossa série, se não fosse assim, seria pirâmide. Quero pedir o seu like muito importante, deixa o like, você me ajuda demais, então já deixa o like aí no início do vídeo e lembre-se de uma coisa, dinheiro aqui é servo e não senhor. E o vídeo que nós vamos assistir foi postado pela comunidade da Conecta, os donos da Conecta postou aqui, é muito interessante, deixa eu colocar o meu fone aqui para mim ouvir eles falando também. Nós vamos aprender mais um pouco sobre como funciona o protocolo da Conecta diretamente da blockchain. Olá você, eu sou Narciso Saraiva, o NASA, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como funciona o fluxo do protocolo, né? É o protocolo que nós usamos, né, para fazer a arbitragem triangular na rede Polygon. Então como funciona? Isso aqui muitos de vocês com certeza já sabem, porque isso aqui é a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa saber antes de acessar a tecnologia, antes de utilizar o protocolo. Então vamos lá, como funciona? Primeira coisa, o usuário ele precisa conectar a sua carteira ao contrato, tá? Então o usuário pega uma carteira na rede Polygon, essa carteira dele precisa estar com o USDT, e na sequência ele precisa ter também o POL, enfim, não vou me prender aqui. Então o usuário conecta a carteira dele e vai adicionar valor à subconta. Então, por exemplo, imagina que o usuário vai adicionar $100, né, 100 USDT ali na subconta dele, tá certo? Então ele conecta a carteira e adiciona o valor na subconta. Quando o contrato tira os $100 da carteira do usuário e vai para dentro do contrato, essa é a primeira fase. A segunda fase, o contrato ele minta, ele cria o que a gente chama de ILP, né, como é que fosse um recibo atestando que aquela carteira colocou aqueles valor no contrato e envia para a carteira do usuário. Então, muito interessante, galera, porque esse processo de ILP é o processo da V5. A gente já tá indo para V7 porque a V6 ficou obsoleta e precisou criar outro código, então a gente tá indo para V7. Todo vídeo que eu vou deixar aqui num card é a respeito da nova atualização, é tudo da V7, eu falo V6 no vídeo, mas é tudo a respeito da V7, o que virá lá. Tá prestes, eu tô muito ansioso para chegar logo. Esse LP tinha lá na V5. Na V7 já não vai ter existir isso mais, viu? Em resumo, o usuário tinha 100 USDT, ele mandou para dentro do contrato de subconta para ser operado e o contrato devolve na carteira dele 100 LP USDT. Para quê? Para que quando ele for remover esse valor, ele tenha esse recibo atestando que ele tem aquele valor dentro do contrato. Como o cara mesmo falou, o LP nada mais é do que um recibo. É basicamente você compra alguma coisa e recebe um recibo daquilo. O LP é isso aí. É ele que te dá o direito de dizer aquele dinheiro é meu. Igual quando a gente recebe recibo de alguma coisa e que te dá o direito de dizer que aquele produto é seu ou não. E o LP é exatamente isso e é assim que funciona. Isso, para que isso aconteça, é necessário ter alguns parâmetros, né? É obrigatório uns parâmetros. Que parâmetros são esses? Primeiro, a carteira do usuário, certo? Sem ela não consegue fazer isso. Segundo, o ID da subconta, ou seja, quando o usuário cria uma subconta, que ele vai colocar esse 100 USDT dentro, ela gera um ID, né? Um ID. Precisa desse ID e o valor em token, o valor que ele vai colocar. No exemplo aqui, nós estamos falando de 100 USDT. Então, dessa forma, ele fez o primeiro passo, que é o passo de entrada, né? E agora eu vou mostrar o passo de saída. Muito interessante que ele citou a carteira ali. Eu sempre disse, já tem auditoria aqui no meu canal falando que sobre a tecnologia, se tem uma IA ou não funcionando, e tem auditoria também falando se eles conseguem ou não remover os nossos valores pela carteira ou por outra carteira. E eu sempre deixei claro, pelas duas auditorias vocês vão ver que temos uma tecnologia, uma IA que realmente faz operações ali dentro e que também não é possível eles fazerem o processo de remoção de valores sem a permissão da nossa carteira. Esse é o passo quando o usuário vai utilizar o protocolo
protocolo vai usar a tecnologia. Agora vamos imaginar que o usuário ele queira sair fora, ele testou, não gostou, ou ele precisou do dinheiro e ele vai querer parar de usar a tecnologia e tirar o seu dinheiro do protocolo. Como que acontece? É o contrário. Primeira coisa, ele vai conectar a carteira dele novamente ao contrato, vai clicar em remover liquidez, colocar o valor lá, por exemplo, ele tinha colocado 100 e nesse momento tem 110. Então ele vai colocar lá 110, né? E vai clicar em remover liquidez. Quando ele clica em remover liquidez, acontece duas ações. A primeira, o contrato queima aquele 110 LP USDT que ele tinha na carteira dele, né? O usuário consegue visualizar esse valor na carteira dele. O contrato vai queimar, vai deletar esse valor, ou seja, vai pegar esses 110 LP USDT e vai enviar para dentro do contrato da Polygon, que é um contrato nulo, ou seja, queimou o LP da carteira do usuário. Na sequência, o que o contrato vai fazer? Vai devolver para a carteira do usuário os 110 USDT que ele tinha colocado. Então, percebe que são duas partes. Primeira parte, o contrato queima o LP USDT. Segunda parte, o contrato devolve para dentro da carteira do usuário 110 USDT, que é os 100 que ele tinha colocado, mais o 10 que ele tinha ganho de lucro, ok? E aqui, dessa maneira, finalizou o relacionamento do usuário com o protocolo. E para isso, pessoal, precisa de parâmetros. Que parâmetros são esses? Primeiro, a mesma carteira que o usuário usou para colocar os 100 USDT dentro do contrato, tem que ser essa mesma carteira. Não adianta ele ter colocado o valor com uma carteira e tentar remover com outra carteira, que não vai dar certo. Então, esse primeiro parâmetro é a carteira do usuário, a mesma carteira que ele usou. Segundo parâmetro foi o que eu falei. Você não consegue, por exemplo, coloquei $100 na minha carteira e vir outra pessoa e remover ou querer pegar o dinheiro. Não tem como. Isso é o que dá segurança pra gente. Por isso que eu sempre falei da segurança da Conecta. O ID da subconta. Não adianta ele ir numa subconta sacar o valor, se ele tiver mais de uma, claro, se o dinheiro dele está em outra subconta. E, por fim, o valor em LP. O que isso quer dizer? Que para ele remover 110 USDT de dentro do contrato, a carteira dele tem que ter 110 LP USDT. Tá? Por que eu estou colocando tudo isso? Porque o que aconteceu? É do conhecimento de todos que o protocolo teve uma invasão de hacker 34 dias atrás aí, tá? Então, o que aconteceu nessa invasão? Como todos sabem, a gente sempre fala nisso, que não se pode remover o dinheiro de dentro do contrato se não for a mesma carteira do usuário, com o LP, ele não consegue remover. Isso a gente fala sempre, é a segurança de vocês, de todos nós. Então, o hacker tentou fazer isso, mas na saída aqui, o que ele conseguiu? Ele conseguiu deletar, ou seja, esse primeiro passo que é deletar o LP. Então, parte dos LPs que as pessoas tinham, que nós tínhamos, foi deletado. Mas ele não conseguiu o segundo passo, que é remover o valor em USDT ou no token que você está trabalhando, não conseguiu remover. Deletar aqui, galera, é queimar. Basicamente, você joga para um limbo, que a gente chama na blockchain de limbo, que é basicamente onde lá não vale nada. Você joga lá pro limbo e deleta o LP e traz o USDT. Isso, a ação dele fracassou. Porém, causou um estrago. Qual que é o estrago? Quais são os parâmetros que você precisa, que nós precisamos para remover o nosso dinheiro hoje? É a carteira, o ID da subconta e o LP. E o que nós não temos hoje? Nós temos a carteira, nós temos a subconta, mas nós não temos o LP, certo? Ou seja, ou não temos na quantidade que a gente tinha. Imagina que esse 110 LP que o usuário tinha aqui, depois do ataque, foi deletado 100. Então o usuário tem só 10, entendeu? Então o que a equipe de tecnologia, os devs estão fazendo nesse momento? Estão fazendo uma análise de tudo que foi deletado. Então, por exemplo, no usuário do exemplo aqui, ele tinha 110 e nesse momento está aparecendo só 10. Então tem que mintar, ou seja, tem que criar um novo LP de 100 LP. E quem que cria isso? Quem cria isso é o próprio usuário. A tecnologia não consegue criar isso por nós. Os devs não conseguem criar isso por nós, porque isso é estritamente pessoal. Somente o usuário com a carteira dele consegue fazer isso. Então, o contrato vai dizer para mim e para você, ó, você pode mintar 100 LP, porque foi destruído o seu. Então, quando tiver tudo pronto, eu vou clicar num botão e o contrato vai gerar para mim 100 LP. Mais 10 que eu tenho, eu vou ficar com 110 LP e aí eu vou poder sacar normalmente, remover normalmente essa liquidez, tá certo? Então, esse é um vídeo que eu tô preparando justamente para mostrar para vocês como tudo funciona, embora eu acredito que todos vocês já saibam, ou quem não sabe, deveria saber, porque essa informação a gente trata com ela desde o começo. Quando você vai acessar o protocolo, você já tem essa informação da forma que eu tô passando aqui, tá certo? Percebeu que sempre tem um fator sua carteira. Se não for sua carteira, não consegue fazer nada. Por quê? É isso que dá segurança dentro do protocolo. É isso que dá segurança dentro da Conecta. É por isso que nós sempre falamos que a Conecta tem uma segurança muito interessante. O hacker
conseguiu entrar dentro do contrato e nem foi por causa da Conecta. Se for dar uma pesquisada, a gente vai saber muito bem. E não conseguiu simplesmente levar valor nenhum. Por quê? Porque só consegue levar com a nossa carteira. Se ele, por exemplo, hackeasse a minha carteira, entrasse lá dentro da minha carteira, ele talvez conseguiria levar o meu dinheiro, mas não conseguiria levar de ninguém. Mas como ele hackeou o contrato e lá dentro do contrato a minha carteira não deu permissão para ele, ele só conseguiu queimar os LP e mais nada. E basicamente é assim que funciona o protocolo. A V7 tá vindo aí, os nossos valores estão super protegidos e guardados. A Conecta, eu falo para você, a minha opinião e na opinião de todo mundo que tá ali no nosso grupo, a Conecta é o melhor produto que nós já tivemos em mãos, porque temos uma arbitragem triangular que funciona a 80% de assertividade. Nós não tivemos um mês de prejuízo desde que nós estamos aqui, eu já tô há um ano. E simplesmente tá vindo a V7 aí com mais segurança ainda e ainda com mais tecnologia para dar mais liberdade e mais segurança ainda. Vou falar pra você, quem me apresentou foi um amigo meu, a Conecta. Eu agradeci ele ontem por ter me apresentado a Conecta, porque foi a melhor coisa que me aconteceu desde que eu entrei dentro desse canal para produzir conteúdo sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, falou e fui!